Olá, muito bom ter você aqui mais uma vez. Estamos gravando mais um episódio do podcast O Amor é uma Viagem e hoje eu tenho a alegria de receber Vivian Landim, que é brasiliense, digital influencer, criadora de conteúdo para mídias digitais. É uma celebridade em Brasília. Vivian, tudo bem? Tudo bom, Sandro? Um prazer, viu? Uma Ó, honra pelo convite. ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço por você ter aceito o convite. Vivian, vamos falar hoje sobre os desafios da mulher contemporânea na busca do sucesso. Eu tenho conversado com mulheres de várias áreas, de vários segmentos. Hoje eu vou inverter. Eu vou perguntar o que é o sucesso para você, para Vivian. Olha, eu acho que é você, assim, particularmente, tá? Para Claro, mim, para você, eu Vivian. me considero uma mulher de sucesso, porque Ótimo. hoje eu tenho sonhos que eu consegui realizar, eu tenho sonhos que eu ainda tenho, mas que eu sei que eu consigo realizar. Eu acho que isso me faz uma mulher de sucesso. Claro. Aliás, eu gosto muito dessa oportunidade de estar falando sobre isso, para que cada vez mais as pessoas façam o desenho do sucesso para si mesmo, né? Para não medir o Sim, sucesso pelo sucesso do outro, né? e não é uma questão de dinheiro, não é fama, não é isso, né? Eu acho que é você ter a sua satisfação, você ter os seus sonhos, saber que vários dos seus sonhos já foram realizados, como eu tenho, e que vários meus sonhos estão sendo realizados e que eu posso realizar os que ainda tenho, entendeu? Que não foram realizados. Eu acho que isso me torna, sim, uma mulher de sucesso. Bacana. Eu esqueci de falar aqui que a Vivian também é uma colega escritora. Ela, junto com outras escritoras, outras autoras, ela participou de um livro. Qual o título do livro, Vivian? Ixi, será que eu posso falar aqui nesse horário? As donas da Pi toda. Ah, pode, eu acho que sim, né? Então vocês já entenderam, né? As donas da poxa toda, entendeu? Toda, é. A Vivian está lá. E aí, o que que você conta da sua parte nesse livro? Você fala de algum Pois sonho? é, escritor, foi uma aventura, foi a realização de um sonho, né? Que diz que a gente tem Bacana. que ter um filho, plantar uma árvore, e escrever um livro, né? É, Então, eu já fiz, pelo menos eu já tiquei esses três itens. certo. Então, eu me ingressei nessa aventura, Uhum. né? Fui convidada para fazer parte dessa coletânea de mulheres maravilhosas, mulheres com histórias de superação, de realizações, né? Um dos capítulos é meu. São 108 mulheres, então é Olha, uma coletânea de celebração, assim, que foi lançada em dezembro, né, de 2022. E um certo. dos capítulos é o meu, onde eu falo do meu sonho de ser mãe e de tudo que eu passei e batalhei para conseguir, que não foi fácil, não foi simples, não foi como eu, a menina lá de 20 e poucos anos, imaginei que seria quando eu quisesse ser mãe. E foi uma batalha que eu tive que passar por ela e vencer os obstáculos e venci, né? Tô aqui com os meus filhos lindos, saudáveis, mas tiveram alguns percalços no caminho, né? E tristes, fortes, né, de superação mesmo, como mulher, como mãe, mas que eu consegui hoje estar aqui contando essa história. Pois eu tenho abordado algumas histórias e a gente percebe que, às vezes, mulheres, na busca do seu sucesso, às vezes abre mão da maternidade, né, por conta de uma carreira e tudo mais. E você trilhou um caminho de buscar a maternidade. O que que você conta no livro que você teve que Na superar? verdade, eu tinha as duas coisas na época, né? Uhum. Já tinha uma carreira na minha área que não é a que eu faço hoje. Eu tinha Certo. uma outra carreira na parte da economia e tudo Tá. mais. Então, Uhum. mas ao mesmo tempo era um sonho, assim, eu não me via nessa vida sem se eu não fosse mãe, entendeu? Era uma Uhum. coisa que estava muito inerente a mim. Sim. E aí eu passei, né? Então assim, eu me casei com 20 e poucos anos, né? Então assim, eu tinha um bom emprego, eu tinha um casamento. Então eu falei, por que não agora ser mãe, Uhum. né? E aí algumas coisas vieram de obstáculo, né? Como o meu
agora esse ex-marido, porque, né, ele nunca quis ter filhos, mas ele nunca teve a coragem de me dizer, e Aham, ele me boicotou por alguns anos, sabe? sim. Vamos dizer assim, Aham, para que eu não conseguisse alcançar essa minha realização. Então foram anos de descobertas de coisas que eu não sabia em relação a ele, uhum. tentativas de adoção que foram frustradas, porque eu pensava assim, gente, às vezes não sou eu que preciso de um filho, né? Tem tanto filho aí já precisando de uma mãe, por que Aham, não? aham. Mas é porque Mas no esse meu fundo, no fundo você queria esse filho gerado de você. eu queria um filho, sabe? Eu acho que eu amaria de qualquer jeito, Certo. sabe? Se fosse adotivo ou não, eu Aham. queria me, ter, ser mãe. E eu acho que ser mãe é muito mais do que gerar e tudo mais, Sim, sim. né? Então esse meu ex-marido, ele era impedido de ter filhos e eu não sabia. Ah, tá. Pensa. Então, assim, foram coisas que foram acontecendo, né? Que me boicotou, assim, durante alguns anos. E aí eu parti para adoção, parti para inseminação artificial e nada dava certo. Que loucura. Até que eu pus um ponto final nessa relação e fui atrás de realizar meu sonho. Que se eu tivesse que escolher entre ter um casamento e um filho, eu escolheria, a minha escolha seria ter um filho, Aham. entendeu? Então, com o fim dessa relação, que, né, que foi que trouxe vários percalços nessa minha realização de ser mãe, eu fui atrás do meu sonho, né? E aí eu encontrei um parceiro ideal, que é o meu marido hoje, né? Ele queria tanto quanto ou até mais do que eu, né? Ter filhos. Então, aí a gente conseguiu, a gente engravidou. Um mês antes do nosso casamento, a gente descobriu que eu estava grávida. Então, assim, eu estava realizando um sonho, né? Eu estava me Legal. casando com um homem que sonhava como eu, Aham. grávida, né? Assim, poxa, pronto, tá perfeito. Só que Legal. aí eu descobri que o João Paulo, meu bebê, que estava na minha barriga, tinha um problema no coração. E aí quando ele nascesse, ele ia precisar fazer uma cirurgia. Uhum. Então ele nasceu no dia 30 de abril, de 2012, 2011. E ele nasceu lindo, 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 perfeito. Quem olhasse não diria que ele tinha um problema no coração. Eu tô dando todo o spoiler do livro agora, hein? Olha, que bom, vamos lá. É. E aí ele teve que fazer essa cirurgia exatamente hoje, tá? Dia 2 de maio, Olha, pois. de 2011. E ele não resistiu à cirurgia. E aí a gente perdeu o João Paulo. Que, aliás, você deu Então, esse nome até em uma homenagem ao Papa João Paulo II, que ia ao ser. Papa João Paulo, porque no dia 30 de abril daquele ano seria a beatificação do Papa, Aham. né? Então ele nasceu no dia, então eu falei, ele vai se chamar João Paulo. Eu quero, Ele, Vivian, agradecer a você por você, né? A gente sabe que, mesmo passando tanto tempo, essas coisas nunca cicatrizam da forma que, enfim. Mas eu quero agradecer a você por compartilhar com o nosso público, né? Dessa tua experiência. Mas depois você teve outros dois filhos. sim, mas eu acho importante compartilhar, porque com certeza tem muitas mulheres passando por isso. Sim, sim, São sim. muitas mulheres que, assim, passando por fato de ser polidas, pelo fato de querer Aham, ser mãe, aham, né? Com uma relação que não é saudável, aham, né? E uhum, que elas acabam tendo que abrir mão desse sonho, às vezes por conta do companheiro, por conta de outro, né? aham. E muitas mães que perderam seus filhos, né? Então, assim, eu acho que só quem perde um filho sabe o que é, né? Não há dor maior nesse mundo. Mas aquilo que eu sempre falo, o João Paulo, ele me deu uma herança que eu não pude dar a ele, né? Porque ele me trouxe uma força e uma assim, uma força que eu vou dizer, sabe? Assim, sobre
sobre qualquer problema. Tipo assim, hoje eu não tenho problema, É, porque concorda? quem passa por uma dor dessa, provavelmente. Qualquer coisa que chegue até mim, qualquer problema que chegue, que aconteça na minha vida, eu encaro de uma outra forma. Eu falei, gente, isso aí não é Sim. problema, né? Fala sério. Vamos resolver, né? Pois é, Nem vamos ficar. não vamos nem prolongar o assunto, né? Porque é muito Não pequeno vamos, né? diante do que você viveu, realmente é muito pequeno. Exato. Então é isso. E eu acho que serve. Eu acho que foi por isso também que eu aceitei escrever, né? Colocar no papel. Não foi fácil, tá, Sandra, escrever, Ah, faço porque ideia, enquanto eu escrevia, eu revivi todo o momento, porque claro. eu escrevi detalhes. Então, assim, por todos os anos, né, que eu passei. Então, assim, muitas vezes eu escrevi com lágrimas nos olhos, tive que parar a escrita, porque não conseguia continuar, porque estava, né? Mas eu consegui terminar. Até eu não revisei o meu capítulo com a editora que eles me mandaram. Você quer revisar? Eu falei, não quero, não quero ver. Aham. Pode publicar. Ele falou, não temos nenhuma alteração a fazer. Eu falei, então publica do jeito que tá. Mas não Porque tenha, eu não consegui. sim, mas não tenha dúvida também que deve ter ajudado muito no teu processo de cura, porque você colocar isso para fora também é muito libertador, né? Sim, sim, é. Dizem que a escrita. Tem gente que faz. Existe uma terapia, né? A escrita que Aham. cura, né? Então, a escrita terapêutica, né? Então, com certeza, contribuiu sim para terminar a cicatrização dessa ferida. A Olga, personagem do meu livro O Amor é uma Viagem, teve a perda também de gestação, embora ainda muito no início, e a gente conta isso e é muito doloroso, muito dolorido realmente. É, Bem, eu queria é. saber de você o seguinte, Vivian, agora você está em busca de outros sonhos, realizações de outros projetos. Eu tenho conversado com algumas mulheres que falam, olha, é muito difícil ser mulher, nos sonhos que você ainda está buscando, nos projetos que você está pleiteando, você percebe que é uma dificuldade a mais por ser mulher ou no seu caso não é tranquilo? Olha, o meu trabalho, assim, essa minha realização, acho que é difícil ser mulher, de qualquer forma, Por quê? né? Eu acho que a sociedade ainda é muito machista, né? Às vezes valoriza muito mais o que um homem fala do que o que uma mulher fala. Mas, assim, no meu trabalho, eu tenho encontrado mulheres maravilhosas, sabe? E Aham. que também estão em busca do seu lugar, sabe? De colocar a tua voz. Então, nessa minha nova empreitada de digital influencer, criadora de conteúdo, né? É, eu encontrei mulheres assim maravilhosas, né? Parceiras maravilhosas também, e que eu pude ajudar com o meu trabalho, né? Alavancar os negócios e vejo o quanto a mulher está se dedicando nisso de eu quero ter a minha liberdade financeira, eu quero empreender, eu quero realizar o meu sonho de empreender, né? Agora mesmo aceitei um novo desafio onde eu estou representando. Eu tenho uma marca de semijoias também. Bacana. Qual o São nome? várias facetas. É a Qual? Vivian Landim, Vive Landim. semijoias. Olha, que legal. Mas eu aceitei um convite agora para ser representante de uma fábrica de semijoias. E eu acho que com isso eu, né, é uma fabricante, né, é uma fábrica de semijoias, e eu espero ajudar muitas mulheres que querem empreender, que às vezes não sabem que caminho seguir e que possam ali com essa, né, com esse mercado das semijoias possa, sei lá, começar um novo negócio Como é e que ter a sua você, liberdade você financeira. já tem um plano de negócio? Como é que você quer ajudar essas mulheres? Você vai colocá-las para revenderem em algum lugar? Na verdade, nós somos uma fábrica, né? A Tá. fábrica que Uhum. fornece no atacado para elas. Então, Então, as mulheres que o quiserem negócio é para vender, elas. as mulheres que quiserem vender semijoias no Brasil inteiro, No elas fazem, Brasil inteiro, elas fazem contato com você. Você, além de ter isso. as peças bonitas, tem o seu nome, que já é um nome forte, né? Não, a fábrica não vai levar o meu nome, a fábrica se chama Brilhare. Tá, mas de qualquer forma você está envolvida como uma garota que vai, estou dizendo Eu sou uma garota, a representante. garota, a garota propaganda, tá? É isso que eu ia dizer. A Vivian, de qualquer forma, tem a sua imagem, né? Tem você aí que está falando disso. Eu acho que isso ajuda também, ajuda bastante.
eu acho que agregar o meu trabalho de criadora de conteúdo, né, Aham, a algo palpável, né, e que eu possa fornecer também e dar essa oportunidade para as mulheres e homens também que sim, queiram empreender, né? claro. Então, eu tô nessa empreitada e eu tô muito feliz porque isso é uma coisa que eu amo, sabe? Aham, E assim, você trabalhar com algo que você gosta é muito bom, tanto nessa parte da criadora de conteúdo que eu me encontrei, que foi também através de um convite, que a princípio eu nem quis aceitar, mas acabou vindo, batendo na porta, batendo, insistindo. E agora com as semijoias que eu amo, que é uma coisa que eu uso, que eu gosto, então eu acho que tem tudo a ver. ah, bacana. Eu vi vários conteúdos que você produziu. Você faz realmente de uma forma muito legal, muito leve, descontraída. Ai, É obrigada! muito bom o teu material, eu gostei. Eu vou explorar mais um pouquinho isso que você falou a respeito das semijoias, porque eu acho que no momento em que a mulher precisa cada vez mais ter a sua independência financeira, né? Quando você vem com uma oportunidade dessa, isso é muito legal. Você, além de fornecer as peças que a fábrica que você está fazendo parceria, você pretende dar algum tipo de orientação a nível de negócio para essas pessoas? Ou você. Claro, claro. A fábrica também, eles têm, né, a gente, é uma equipe muito legal, é uma equipe bem formada, que já está há mais de 20 anos no mercado, há 23 anos no mercado. Que legal. Então é uma fábrica muito consolidada, uma marca consolidada, né? E que tem todo um suporte para essas revendedoras, entendeu? Muito bom. Tanto não só na compra, em poder fazer a curadoria das peças e ajudá-las a escolher as melhores peças, mas é, dá uma direção, né, do Sim. caminho. Eu acho que temos uma equipe muito bacana para dar esse direcionamento, né? Eu, como criadora de conteúdo, social media e tal, tudo mais, é claro que eu posso, né, dar, não, assim, acho que faz parte do meu trabalho e eu fico muito feliz quando eu consigo ajudar, né, alguém assim, ai, Vivian, isso acontece direto, viu, Sandro? Ah, De receber no direct lá, Vivian, me ajuda, como é que eu faço? não Então, tem assim, como. é, Ah, é isso é. claro que tem gente que gosta do nosso trabalho, né? Então, isso é um reconhecimento também do seu trabalho, né? Claro, isso é muito legal. Isso é muito legal. Vivian, como é que você vê esse dilema da mulher do século XXI que ganha espaço, tem alcançado sucesso, mas, por outro lado, às vezes tem que abrir mão, né, de muita coisa, porque todas falam sempre a mesma coisa. Olha, a gente tem uma carga dupla, uma jornada dupla de trabalho. Nós somos mães, nós somos filhas, nós somos. Com certeza. Como é que faz para poder suavizar isso? O que que você diria? É, O eu que que pode acho. ser feito para poder essa mulher que precisa cada vez mais, merece ganhar o seu espaço, mas que não seja tão pesado para ela alcançar esses espaços? Eu acho que a gente tem que levar. Bom, eu vou falar da minha experiência, né? Como eu te falei, Aham. eu tenho essa jornada, né, tripla, que é a mãe, a esposa e a empreendedora, né? Uh, E não é fácil conciliar tudo, não é. Tem dias que você fala assim, eu não vou dar conta, sério, tem dia que você não fala, vou meu, dar acho que eu conta. vou, eu vou, Não eu vou vou. dar conta. E tudo bem não dar conta. Eu acho que elas Sim. têm que encarar o seguinte: tudo bem não dar conta de tudo naquele dia, Aham, sabe? Tem dia que você não vai, tem dia que você não vai escovar o dente do filho antes de dormir, tem dia que, aham. que o almoço vai ser o que foi que sobrou de ontem, entendeu? Não fez a comidinha nova, tem dia que você não vai entregar o seu trabalho da forma que você gostaria. E já acontece comigo, e muitas vezes fala, quer saber? Põe as crianças para dormir e fico até de madrugada trabalhando para sair do jeito que eu quero, Aham. entendeu? Mas é tudo bem também, sabe? Tudo bem. Eu acho que as mulheres deveriam não se boicotar e não se cobrar, sabe? Tanto. Excessivamente, né? Não se cobrar tanto, sabe?
muitas, né, as mulheres às vezes se cobram, eu quero ser a mãe perfeita, eu quero ser a mulher perfeita, eu quero ser a profissional perfeita. Não se cobre, a vida já cobra tanto, a sociedade já cobra tanto da gente. A gente mesmo fazer isso com a gente é muito ruim, sabe? Então, É assim, sádico, dá- né? diminui um pouco a pressão quando a gente mesmo não se cobra. Perfeito. A Andréa Amorim, que é uma artista, psicóloga, psicoterapeuta, de Pernambuco, de Garanhuns, eu bati um papo com ela aqui, e ela falou uma frase que me impactou muito, e tem a ver com o que você está falando aí. Eu acho que o nosso desafio é cada vez mais tentarmos nos mantermos humanos, entendermos que nós somos humanos, né? Porque Sim, quando essa mulher não, quando ela se cobra porque não fez determinadas coisas, depois de uma jornada extensa o dia inteiro, ela não está querendo compreender que ela é humana, né? ela é humana, e tem dia que a gente vai só querer um banho mais demorado e vai chorar assim no chuveiro e tudo bem, sabe? E que você se acolha, né, nesse momento para conseguir continuar no outro dia, né? Sim, sim. E não se cobrar. Eu acho que é isso, é perceber que nós temos fragilidades. Tem dia que a gente está bem, que a gente está com aquela energia que o dia rende, que parece que você fez milhares de coisas, e tem dia que não vai, não dá, e tudo bem também, tirar um tempo, sabe? Falar, não, hoje eu não estou dando conta, e tudo bem, sabe? Você disse que E você. também aceitar ajuda, né? Porque tem às vezes mulheres que não aceitam Ah, ajuda, né? perfeito. Isso que você falou é muito interessante. Eu até outro dia ouvi uma pessoa aí que fala sobre casais e tal, namoro, e falou: olha, não ajuda demais a sua namorada, senão você vai perder ela. Eu falei: mas como assim? Ah, porque aí ela acha que você não está deixando ela fazer o que é para ela fazer. Meu Deus do céu, mas como é que é isso, né? Não é para se ajudar mutuamente? Você toca num ponto importante, aceitar ajuda. Aceitar ajuda, sabe? Eu brinco aqui em casa, nós somos uma equipe, né? Claro, Então, assim, sou eu, meu marido, não é ajuda, na verdade, nós somos uma equipe, é sim, os dois fazendo para um objetivo comum, né? claro. Então, assim, eu tenho meu marido que está aqui com passando junto comigo com as atribulações e tarefas e obrigações que a gente tem com as crianças, com a casa, com a nossa vida, né? E que o fato de a gente ser essa equipe aqui me permite poder também exercer o meu trabalho, poder, Claro. sabe, fazer, poder, por exemplo, estar aqui agora conversando com você, né, que Aham, faz parte também, que eu estou aqui mostrando um pouco do meu trabalho, sim, porque eu sei que eu tenho alguém que me dá esse suporte, muito né? legal. E daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças na escola e ele vai buscar e eu não, entendeu? E eu tô Aham. tranquila. É uma pressão a E menos. é uma pressão a menos, sabe? Então, assim, se deixar ser ajudada também é muito importante, né? Mulheres maravilhas aí também podem ter uns super-homens do lado, né? E, e aceitar que tem dia que você tá de boa, tem dia não, e que você pode pedir ajuda quando precisar. Não Aham, só o marido, mas às vezes uma amiga, uma mãe, um pai, alguém, né? claro. Porque às vezes tem muitas pessoas que têm orgulho de falar assim, não, não quero, não vou pedir ajuda, não, Aham, né? Mas aceitar que a gente também às vezes precisa de ajuda. claro. Você falou que você saiu de uma área que você atuava e você foi para um outro segmento, né? Qual a dica que você dá? O que que você precisou fazer? Como é que você fez? É, de repente, mulheres que estão aí pararam por alguma razão, ou por conta de filhos, ou por conta de algum imprevisto, e agora quer recomeçar numa atividade nova, o que que ela precisa ter? Qual a dica que você daria para que ela pudesse se reinventar? Eu acho que primeiro de tudo a vontade, né? A Aham, vontade de fazer algo que possa trazer um bem-estar para ela e satisfazê-la, fazer por amor também, sabe? aham, Eu tinha saído de uma carreira, né? Tava em casa, aquela coisa, pandemia, e eu sim, comecei com as semijoias. Eu falei, não, eu quero fazer algo, sabe? Eu não sei ficar parada. E aí eu sempre amei
muito. É uma coisa que eu sempre gastei muito dinheiro comprando para mim, É. Agora você sabe? vai economizar bastante, né? Então eu falei assim, É. é isso que eu vou fazer. E aí eu fui atrás da fábrica, aquela coisa toda, para criar a marca, criar tudo. Então, assim, foi a vontade de fazer algo por mim, Aham. entendeu? Eu falo que eu não estava fazendo isso só para ganhar dinheiro, mas algo por mim, porque é muito bom essa coisa de você escolher coisas bonitas. Ver coisa bonita é muito bom, É né? verdade. Você estar com outras pessoas, né? Porque por exemplo, muitas vezes eu levava na casa de amigas, de conhecidas, de clientes que chegavam até mim, e aí ele passava uma tarde batendo papo, ela comprando, e aí isso era muito gostoso, Aham. né? Então, assim, você fazia, e eu fazia por mim, não era só para ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que a vontade de fazer algo por si, eu acho que é a primeira coisa, né? Eu escolhi essa coisa das semijoias, e as semijoias acabou me trazendo outras coisas, porque foi através dessa minha iniciativa das semijoias, do meu Instagram das semijoias, é que eu fui convidada por uma agência para me tornar digital influencer, Aham. entendeu? E aí uma coisa veio trazendo outra, uma coisa foi levando a outra, e aí eu já não parei, sabe? Eu falava, a primeiro contato, eu falei assim, não, me deixa quieta aqui. Eu tô aqui vendendo minha semijoiazinha, eu saio quando eu quero, eu faço o meu horário, entendeu? Tá tudo Aham. certo. Por que que eu vou inventar outra coisa? E aí foi muita insistência, e aí eu acabei aceitando, aí várias amigas viraram para mim e falaram assim, Vivi, você tá louca? Você sempre foi influencer. Você sempre foi a nossa influencer. Você sempre influenciou. Ó, o meu suporte aqui acendeu a luz. Que legal. Aí elas me deram essa chacoalhada, sabe, Vivi? Aham. Fala sério, né? Você sempre influenciou a gente. Como assim? A gente não faz nada sem perguntar para você, a gente não compra nada, a gente não viaja sem você fazer Olha. o roteiro, falar onde ir, onde comer, onde. Como assim? Você é influencer? E aí eu falei, é verdade, vamos lá. Então, assim, uma coisa foi levando a outra. Você vê, Aham. né? Uma vontade que, né? é, de também, além de vender, de também poder adquirir para mim, né? Essas Aham. semijoias, que era uma coisa que eu sempre amei. E aí trouxe essa coisa do digital influencer, né? Aham. Comecei a trabalhar, sério, que eu também não pego nada para fazer mais ou menos. Comecei a trabalhar, que você viu, aí, né, que está crescendo, graças a Deus. E aí, com esse trabalho, agora veio essa proposta aí da fábrica para que eu me tornasse a representante, né, aqui da Brasília, Goiânia, mas qualquer lugar, porque isso é tudo online, né? E eles entregam no país inteiro. Então, assim, quer dizer, uma coisa foi a minha primeira vontade, aquele meu primeiro passo. Acho que tem que dar o primeiro passo. Foi aquele meu primeiro passo, né? Há 3 anos atrás que trouxe tudo, sabe? Então você teve primeiro a iniciativa, a vontade de fazer, depois você teve aí o incentivo de amigas e você teve a parceria da empresa que te forneceu, né, os produtos para você ir à luta. Uhum. E que bom, está dando certo, né? Você está feliz com o que você está fazendo. E eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos espectadores, né? Nós vamos ter o segundo bloco ainda com a outra convidada muito especial também, mas eu quero liberar a Vivian, né? Que já está com a gente aqui esse tempinho, falando das suas experiências. Eu queria que você deixasse aí alguma mensagem que você acha que é importante, que de repente eu não perguntei aqui, que se gostaria de dizer às mulheres para que elas continuem ocupando seus espaços e de uma forma leve, né? Como a gente percebe que você tem feito, não só nas mídias sociais, que é importante. Eu tive com você pessoalmente no evento, né? Você estava lá com seu esposo, eu vi que você realmente estava feliz, você estava leve, porque é muito fácil. Eu até postei outro dia aí que nas mídias sociais é fácil escolher o melhor ângulo, colocar o melhor É, sorriso, eu mas, vi. mas eu vi que você de verdade estava lá, teu esposo, um cara alto astral, divertido, muito bom. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para que as mulheres que vão estar nos assistindo pudessem se inspirar aí em você. Eu acho que as mulheres e homens, né?
devem levar a vida de uma forma mais leve. É, diante da minha experiência de vida, eu acho que não há nenhum problema que não se possa resolver, né? Eu acho Aham. que, né, você resolve. Se é problema, a definição de problema é sempre algo que tem uma solução. Então, uma hora ela vai aparecer. Eu acho que levar a vida de forma leve, com bom humor, sabe? E também, assim, ter força de vontade, é, não criar muita expectativa também. Eu acho que as surpresas da vida também são muito legais, né? Eu acho que quando você cria também. Isso é uma coisa que eu falo para mim mesma, tá? Porque eu sou de criar expectativa. Eu também. Então uma autoanálise aqui, sabe? Tenho que maneirar, É um né? Que eu sou autoaconselhamento. um autoaconselhamento. É, Mas eu acho que tem que ter a vontade, determinação, persistência, né? Porque para as coisas darem certo mesmo, né? aham. Eu tive que persistir muito em tudo que eu precisei fazer para realizar os meus sonhos, quando a gente começou a nossa conversa, Sim. né? Nada é fácil, Então, né? não, Nada é bem mas fácil. persistir, mas assim, não deu certo? Então tá, então vamos tentar uma outra forma, quem sabe vai dar. Ai, não deu Aham. certo? Então vamos tentar de novo. Eu acho que sempre é. Acho que o título do meu capítulo é Recomeçar, porque eu acho que eu tive que recomeçar várias vezes, sabe? Aham. Recomeçar, 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 para tentar encontrar com aquele fim que era o que eu queria. Eu acho que é isso. Sempre recomeçar, sempre tentar e nunca desistir. E é isso. Bacana. Olha, eu fiquei muito impactado também com a história da Vivi aqui. Eu não conhecia esse detalhe da vida dela. E, e aí ela se torna uma inspiração para mim também, a partir de agora, com muito mais intensidade, porque alguém que passa por uma experiência dessa e poder trazer o sorriso de novo para o rosto, encontrar as respostas em tudo isso, saber que tem algo maior, tem um propósito maior por trás disso tudo, que nós não temos o domínio da vida em absolutamente nada. Isso é muito inspirador. Eu quero agradecer muito por você compartilhar da tua experiência aqui com a gente, Vivian. Muito obrigado e até Obrigada. uma próxima oportunidade, viu? Obrigada, Sandro. Obrigada mesmo. Muito A oportunidade de sucesso. poder falar também. Imagina, muito sucesso aí na sua próxima empreitada, que essas semijoias vendam ainda muito mais e que você possa, né, dar essa oportunidade para tantas mulheres no Brasil inteiro ter uma renda, né, e conseguir a sua Tá autossuficiência. lá no meu Instagram, Sandro, Então, o site, o link para elas poderem se cadastrar e ver bacana. Vívia e começar Landim essa nova. Oficial. O Instagram da Isso. Vívia é Vívia Landim Oficial. Então, acessa lá e aí você vai poder se conectar com essa mulher incrível, essa brasiliense, que é sinônimo de superação e dona da coisa toda, você entendeu? Todas. Vívia, muito obrigado, hein? Obrigado e até a próxima. Obrigada, Sandro. Até a Obrigado, próxima. Vívia. Obrigada mesmo. Então, pessoal, vamos agora ao segundo bloco, né, do nosso podcast de hoje. E eu tenho a alegria aqui de conversar com Ellen Leão. Ela empreende há mais de 20 anos, atua na área de publicidade, atende desde governos a pequenos e médios e grandes empresários. Então, a Ellen é brasiliense da Gema, aí tem os pais nordestinos, uma mistura de Paraíba e Sergipe,
E ela tem especialização em estratégia, planejamento, marketing digital, digital influência, enfim. Vamos bater um papo, saber um pouco da sua trajetória. Ellen, obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma alegria ter você aqui. Obrigada a você pelo convite, Sandro. Ah, que bacana. Ellen, me fala o seguinte: eu vi aqui, né, eu dei uma olhada na sua página e tal, e vi que a tua definição de sucesso de uma forma geral. Mas para você, Ellen, o que é o sucesso? Cara, de verdade, eu acho que sucesso é quando você consegue fazer alguma coisa na sua vida que realmente impacte positivamente a vida de outras pessoas. Então, dentro da minha trajetória empreendedora, por exemplo, eu sempre busquei é, trazer uma experiência pessoal minha, fazer daquilo uma transformação. Então, tanto na minha vida pessoal quanto na vida profissional, eu sempre entendi que o sucesso é você conseguir ter um equilíbrio entre se sentir feliz, porque assim, o sucesso ele é muito pessoal. Para algumas pessoas o sucesso é dinheiro, para algumas pessoas o sucesso é ter uma família. Para mim, o sucesso é conseguir fazer com que a minha vida tenha significado e possibilite novas coisas para outras pessoas. Então, eu sempre, dentro da minha carreira, eu falo que eu sou multipotencial, né? Porque eu comecei de um jeito e aí eu sempre, dentro dessa minha trajetória, eu venho buscando novas coisas que me desafiem e principalmente que me faça ter um repertório sempre mais rico para conseguir trazer isso para os meus clientes, para minha família, para as pessoas que eu conheço. Então, alguns clientes brincam que eu sou quase a psicóloga deles, né? Então, para mim, isso é sucesso, é saber que a pessoa confia em mim a ponto de, seja na vida pessoal, no profissional, tudo que ela precise eu consiga suprir. Então, eu entrei, por exemplo, na área de CX, né, do Customer Experience, muito por conta disso, de entender que não é sobre você se colocar no lugar do outro, mas é sobre você ouvir o que o outro quer, o que o outro sente e ter respeito e empatia por isso, conseguir compreender que a jornada dele é diferente da nossa. Então, para mim, sucesso se resume a isso, a você ter significado, a você ter propósito, né? Para algumas pessoas, propósito é bullshit, né? Mas para mim é realmente a coisa que mais importa. Então, para mim, sucesso é isso, é ter uma vida que tenha significado, que possa ajudar outras pessoas, o servir de uma forma geral. Então, para mim, sucesso é isso. Isso é muito legal, essa tua concepção de sucesso, principalmente quando você fecha com essa palavra mágica, servir. Você acha que quando o sucesso ele é embutido desse propósito maior, ele se torna mais leve? Porque a gente vê que muitas pessoas, quando vão falar de sucesso, é como se fosse uma carga absurda, tudo é muito complicado para se fazer. Aliás, eu ia até te perguntar, eu vou te perguntar, quais os principais desafios que você encontra nessa busca, na construção do teu sucesso? Sandro, eu vou falar para você o seguinte: eu tive uma vida familiar muito humilde. A minha família nunca foi rica, mas a gente também nunca passou necessidade, né? A minha Uhum. avó, por exemplo, ela passou necessidade para formar as minhas tias e a minha mãe, né? Então, ela mandou minha mãe e minhas tias para uma cidade vizinha para estudarem, fazerem o antigo magistério, que naquela época era considerado uma faculdade, e minha avó passava fome. Minha avó lavava roupa, trabalhava em casa de família, minha avó fazia tudo, e sozinha. E meu avô era pescador e tinha outra vida, outra família, e a gente só veio descobrir isso quando muito mais velho, né? Então, Uhum. para mim, vendo esse exemplo dentro de casa, da minha avó, da minha mãe, né? Eu tenho duas mães, né? A minha mãe e minha madrinha, então eu considero que são duas mães. E as minhas tias, todo mundo sempre foi assim: tem isso tem que ser feito. Então você vai lá e faz. E você tem que fazer o melhor possível. Porque se você deixar brecha para outra pessoa ter que te corrigir,
Então, assim, isso vem um pouco também do universo feminino. A mulher sempre é mais cobrada à perfeição, a fazer tudo certo, a um servir maior. E aí, dentro da construção da minha pessoa, eu tive muito isso, né? De ver esse exemplo. Então, para mim, não teve, assim, o difícil. Porque, para mim, isso precisa ser feito, eu vou lá e faço. Entendeu? Então, quando algumas pessoas, elas trazem nossa, isso é muito difícil. Eu não consigo encontrar dificuldade, porque, para mim, tem um obstáculo na sua frente, ou você contorna, ou você combate. E para mim é isso na vida. Então, acho que por isso que eu cheguei tão longe. Por exemplo, dentro da minha turma de faculdade, eu sou uma das poucas que teve sucesso nessa área. Tem gente que foi fazer um curso de radiologia, tem gente que trabalha de assistente de dentista, tem gente que trabalha de recepcionista, a maioria. Então, assim, de uma turma de quase 40 pessoas, eu acho que eu sou uma das 3 ou 4 que ainda continuam dentro desse caminho publicitário. Dentro da minha turma de ensino médio, né, de fundamental ensino médio, eu sou uma das poucas que virou empresária. Então, assim, eu vejo que ter esse ambiente familiar que estava ali sempre, de mulheres muito fortes, né? Então, a minha família tem esse conceito mais matriarcal, né? Não é patriarcal, porque a gente não teve essa figura masculina do meu avô, eu também não tive essa figura masculina do meu pai. Então, esse ambiente mais matriarcal da gente ter que fazer as coisas bem feitas para não ter outra pessoa que corrija a gente, isso me fez, assim, eu sempre procuro aplicar o meu melhor. Então, assim, se um cliente me contrata, ele me contratou para isso, mas eu sei que ele precisa de outra coisa, muitas vezes, que não está dentro do pacote dele. Eu converso com ele, se ele não é capaz de contratar naquele momento, e eu entendo que ele realmente não tem condições de contratar aquilo, eu vou e faço para ele ver o impacto daquilo dentro do negócio dele. E isso, para mim, entra aí um pouco dentro do Customer Experience, dentro da gestão de comunidades. Por quê? Porque a minha base acabou se fortalecendo muito por conta disso, porque a gente tem uma over-entrega, né? Que a gente chama ali. Você dá Então, para mais mim, do que aquilo que foi contratado sempre, para porque fazer. quanto mais você faz isso, a gente ativa o gatilho da reciprocidade, né? Quanto Claro. mais você faz aquela pessoa ter sucesso, mais aquela pessoa vai estar com você. Então, assim, eu tenho clientes que estão comigo há 10, 15 anos. Gera E isso é muita confiança. coisa. E, assim, são clientes que nem precisam mais do meu serviço, mas hoje são meus mentorados, né? Ou eu presto Uhum. consultoria, ou estou ali dentro do conselho da empresa deles, de alguma forma, entendeu? Porque, assim, hoje a gente tem uma base, né? A vila, ela praticamente sou eu. Então, assim, a gente pode perder tudo. Se não me perder, a gente consegue reconstruir qualquer coisa assim, num piscar de olhos, porque eu tenho um acervo, um banco de dados na minha cabeça que foi construído ao longo desses 20 anos de Uhum. multi-experiências. Então, assim, qualquer tipo de negócio hoje, eu consigo ter um dinamismo, porque você consegue. A pessoa tem aquele problema, mas ela tem aquele perfil, então eu consigo mapear isso muito rápido dentro da personalidade dela, do que ela fala ali quando a gente está tendo a reunião de avaliação, e eu consigo trazer essa pessoa. Opa, isso que você está falando não é o que você quer. Eu tenho uma regrinha que eu aplico, que são 5 porquês. Então, a pessoa me fala assim: eu quero trazer mais clientes. Por quê? Porque eu preciso de mais dinheiro. Por que você precisa de mais dinheiro? Para a gente conseguir chegar de fato dentro do âmago do que essa pessoa realmente está buscando. Porque às vezes a pessoa está buscando status, às vezes a pessoa está buscando reconhecimento, e ela está Uhum. colocando ali o financeiro, o dinheiro na frente, e ela nem se entende. Entendeu? Então, assim, para mim, quando as pessoas falam assim, isso é muito difícil, aquilo é muito difícil. Não é difícil, é você que não tomou a decisão ainda, foi você que ainda não decidiu o que quer isso, porque na hora que tem um ditado, né? O que a gente quer, a gente faz, né? A Uhum. gente dá um jeito de fazer alguma coisa. Eu sou péssima desse negócio de ditado, de analogia, de nome. Sou muito péssima, minha cabeça é muito péssima com isso. Mas assim, quando você realmente quer uma coisa, você não dá um jeito? Sim. Tem até uma É frase que você basicamente colocou isso. aqui eu não sei se é essa, eu tirei o print, mas que fala a respeito de quem dá desculpa não dá resultado, né? Exatamente. É porque, assim, as pessoas. E aí eu trago um pouco disso como problema da tecnologia. As pessoas,
começaram a se acostumar com facilidades. Sim. Então, se você entrega tudo pronto para ela, ela acha que é por isso. Então, assim, tem pessoas que falam assim: ah, aquela pessoa é magra porque ela é rica, porque ela tem quem faça a dieta dela, quem tem que faça a comida, quem cuide da casa, quem cuide... Será que é? Uhum. Será que é? Ah, aquela pessoa foi bem. Cara, eu já passei fome dentro do meu universo empreendedor, sabe? Tipo Uhum. assim, eu já passei muitas dificuldades fechando empresa. É tão doloroso fechar empresa. Oh, Durante a pandemia, a gente tinha um salão de beleza, a gente teve que fechar, mandar as pessoas embora, e você sabe aquela incerteza. E assim, é muito doloroso isso. E as pessoas elas não conseguem ver esse outro lado do bastidor, o quão difícil é para o palco brilhar, basicamente sim, assim. sim, Então, sim. assim, a construção de uma marca é um processo muito doloroso e muito difícil para quem está criando, porque não é assim, estralou o dedo, tipo aqueles videozinhos do TikTok. Você É. estralou o dedo e tudo está pronto, mudou. Aliás, a gente tem muito hoje na internet, né? Tem especialista em tudo. Olha, em uma semana eu trago seu mundo de volta, em uma semana você vende milhões, em uma semana. Então eu fico pensando assim, É. cara, eu devo ser o perfeito idiota, porque eu tô Não, anos e anos para construir alguma coisa. O pessoal fala que em uma semana eu vou revolucionar o mundo. pois é, ó, pra você ter noção, essa semana, falando de rede social, né, disso que você tá falando, essa semana chegou no meu feed alguém falando sobre chat GPT. Cara, a pessoa que tá falando sobre isso, lançando um curso sobre isso, não deve ter usado nem 2, 3 meses essa ferramenta. Uhum, Só que hoje funciona assim, esse mercado de infoprodutos. É uma escada, né? Então, basicamente, a maior parte da população tá aqui. Essa é a base. Aí, se uhum, essa pessoa sobe um degrau, ela já acha que sabe tudo e vai ensinar para esse grupo aqui. Ela uhum. não está errada, ela está sendo inteligente de lucrar com a ignorância de outras pessoas. Só que, por exemplo, a gente trabalha com inteligência artificial há mais de 4 anos. Essas inteligências artificiais que estão ficando disponíveis para a população geral, a gente já usa, ó, e aí eu fico Uhum. assim, abismada. E aí, inclusive, né, a gente tem um debate aqui interno em que eu deveria fazer um curso, deveria monetizar, mas eu estou fazendo mentorias, né? Eu monetizo as mentorias, mas eu nem divulgo, porque eu não tenho tempo suficiente para pegar uma turma grande de mentorados e tudo mais. Então, eu dou mentorias pontuais, individuais para pessoas. E isso é uma coisa assim que cada vez mais vem me irritando e vem me fazendo assim, cara, a gente vai ter que lançar um compilado de cursos de verdade, Uhum, porque a gente faz no dia a dia, a gente faz todos os dias isso. E aí tem um monte de gente que não faz, que aprendeu a mexer na ferramenta superficialmente uhum. e acha que pode ensinar isso. Então, o mundo é dos espertos. Então, se você for parar para Infelizmente. pensar nisso, é isso. É É. assim que o mundo é. Tá cheio de ignorante ensinando coisas que eles não fazem, não sabem, nunca deram resultado para ninguém, Se aproveitando de entendeu? pessoas mais ignorantes ainda, no sentido do desconhecimento. Você tocou numa chave que eu acho muito interessante, conversando outro dia com uma jovem advogada de São Luís, e ela disse: Olha, eu só estou aqui, né, formada, advogando, por conta da minha mãe, das minhas tias, eu não tive a figura paterna, minha mãe foi muito forte e tal. Caramba, e agora você vem e me fala algo muito parecido, né? E a gente fica ouvindo esse discurso das mulheres empoderadas hoje e a gente não observa esse tipo de resultado nessa construção de família, de pessoas mais fortes e tal. Parece que é uma coisa muito mais midiática. O que eu percebo é que sempre houve mulheres empoderadas, mulheres fortes, como a sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Avelina. Vamos homenagear aqui a dona Avelina, a dona Benedita, lá, a mãe da minha amiga advogada em São Luís. Porque isso sim são mulheres fortes, né? Conseguiram superar uma casa sem a figura do homem e conseguiu estruturar uma família, formar filhos, fazer. Como é que você vê esse discurso hoje desse empoderamento e que a gente vê cada vez mais aumenta a violência, aumenta a destruição de famílias? Como é que você enxerga essa mudança, desse empoderamento feminino?
Eu acho que é uma discussão que ainda precisa ser muito maturada por quem realmente vive. Porque, assim, ó, Certo. quando a gente fala de empoderamento feminino hoje, eu sou uma mulher negra dentro de uma família de mulheres negras. Então, Ok. não existe feminismo para gente que realmente impacte a vida da mulher negra, né? Eu hoje sou uma pessoa extremamente privilegiada, né? Então, eu saí Aham. daquela classe social mais difícil e hoje eu tenho uma vida muito mais confortável, muito mais tranquila do que eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser parar de trabalhar, eu posso. Então é muito diferente de uma mãe que se ela não trabalhar não tem comida à noite, Claro, lógico. entendeu? Então é completamente diferente isso. Mas assim, o que eu vejo dentro dessa construção do debate feminino, do empoderamento, é que quem está no holofote não é quem realmente deveria estar, porque essas pessoas não têm vez. Aí tem o discurso das mulheres muito privilegiadas que trabalham por opção, e elas querem falar sobre coisas que não é a realidade delas. Então, muitas vezes, eu acho que é tipo a PL que está transitando agora sobre as fake news na Aham. internet. Vamos usar essa referência aqui. É basicamente isso. Tem um monte de deputado debatendo um texto que a maioria, eu acredito que nem 90% leu, que Sim, mais de 90% não leu esse texto, não deu nem e eles estão tempo, né? debatendo uma coisa que eles não conhecem. Então, quem deveria estar lá debatendo isso? Eu, profissionais que vivem de internet como a gente, Aham. os grandes das big techs, eu acredito nisso. Então, é basicamente isso que eu vejo a respeito, esse comparativo que eu vou fazer nesse momento de Entendi. boom. É isso. São pessoas que não vivem aquela realidade falando sobre uma coisa que na cabeça delas é perfeita, mas não é, entendeu? Então, assim, Aham. quando é importante, é extremamente necessário. Só que quando a gente coloca uma lupa social, principalmente sobre favelas, sobre famílias de classe baixa, sobre famílias que são geridas e sustentadas por mulheres, o empoderamento feminino já existe há muito tempo, porque são mulheres que entenderam que ou elas se levantam e são fortes para construir e buscar o que elas querem, ou elas vão ser esmagadas. Elas vão ficar ali na ralé. Eu brinco, né? Tem uma amiga de infância minha que assim, é uma amiga de mais de 30 anos, né? Eu tenho 33 anos, eu brinco que a gente é amiga desde que a gente nasceu, né? Porque a gente morava na mesma rua. Aham. A minha amiga, ela fala bem assim para mim a respeito de algumas coisas, né? Que eu falo para ela, né? Na verdade, eu falo para ela que se eu não tivesse a cabeça que eu tenho, se eu não tivesse tido os exemplos que eu tive, hoje talvez eu seria uma pessoa que nem tivesse feito faculdade, que hoje talvez eu me contentasse em trabalhar na casa de família, por conta da condição social da minha família, que era uma família humilde, não era uma família de posses, não era uma família rica que pudesse me mandar para a faculdade. Eu fui para a faculdade na marra, Sandro. Aham. Eu trabalhava de babá no final de semana, trabalhava de repositora no supermercado, eu ganhava de babá R$ 300 no mês, de repositora R$ 400 no mercado, saía do mercado, ia pegar um ônibus para ir para a faculdade que ficava na cidade vizinha, e final de semana, quando eu não estava, porque eu trabalhava o sábado e o domingo, quando eu não tinha que trabalhar, eu estava fazendo cabelo. De noite, muitas vezes eu chegava da faculdade, tinha gente na minha casa esperando para fazer uma escova. De manhã eu acordava super cedo, porque eu entrava no mercado 8, 9 horas, mas eu acordava super cedo para escovar o cabelo das minhas tias, que iam trabalhar durante a semana e me pagavam ali 10, R$ 15. Hoje Tem você, noção disso? hoje você tem estados que o governo oferece dinheiro para a pessoa estudar e a pessoa não consegue. É o que eu falei para você ali no início. É uma questão de decisão, né? Porque assim, Aham. se a gente for pegar para realmente analisar essa questão social, a maior parte das pessoas, elas hoje se acomodam dentro da situação e dão desculpas. Então, assim, eu não consigo. Cara, o YouTube é a maior faculdade do mundo. Eu Do mundo. tenho dito isso aos meus sobrinhos. Falei ontem para um sobrinho aqui no Rio de Janeiro. Eu falei, o que que você quer ser? Tá aqui, né? Eu falo com eles, cara, você veja, eu já tenho, né?
já passei dos 50, estou aqui me reinventando, fazendo coisas, porque eu fico pesquisando e está tudo aqui. Você tem razão. Então, me parece que essa geração que está aí, tudo bem, a gente entende que existe um contexto histórico de desigualdade e tal, mas muita coisa poderia ser acelerada se as pessoas também aproveitassem certas oportunidades, né? Acho que é um pouco isso que você quer dizer também. Porque, assim, ó, eu tenho 2 filhos e um enteado, então eu tenho 3 filhos. São Certo. 3 homens. Aham, Eu fico pensando, o tempo inteiro eu bato nessa tecla do eu trabalhei porque eu precisava. aham. Eles vão trabalhar, estão trabalhando porque eles precisam. O meu filho de 12 anos sabe fazer um site, ele Que sabe legal, programar. que bacana. O meu enteado de 18 anos está trabalhando com a gente na agência, super inteligente, super. Uau. Tudo que ensina, ele pega assim. Então, assim, Aham, eu acho que isso também vem dentro de um contexto familiar. Eu fui claro. criada precisando fazer as coisas. Então, o Aham, que que eu ensino dentro da minha casa? Vocês precisam ter independência e autonomia. Vocês perfeito. precisam ser o mais independentes possíveis, porque vai chegar uma hora que vocês não vão ter mais isso aqui, não vão ter mais o suporte familiar, vocês vão ter que se virar, então tem que saber lavar uma louça, tem que saber limpar uma casa, tem que saber organizar. E não é porque a gente tem uma vida privilegiada que eles não têm que fazer, eles têm que fazer principalmente com isso, porque senão eles ficam o quê? Vão virar, sei lá, isso que a gente vê nas manchetes de jornais. O Sim. pai é isso, o pai é aquilo, e o filho pode fazer o que quiser. E não é assim dentro da minha concepção, entendeu? Eu acho que todo mundo que tivesse a oportunidade, tivesse uma graninha, deveria colocar os filhos para fazer uma viagem por alguns estados, ficando hospedado em hostel. Já seria uma boa iniciativa, né? Sim. Vai lá, Ó, e usa a falando geladeira, sobre deixa tudo isso, arrumadinho, mas sujou o copo, já tem que limpar, lavar. é, e falando muito sobre essa questão que você falou das suas sobrinhas e da oportunidade, eu vou trazer um dado. Aham, A gente tem uma estimativa, hoje no Brasil tem cerca de 230, 250 milionários. 250 mil milionários. A certo. gente tem uma estimativa que até 2026 a gente vai ter mais de 500 mil de milionários. E sabe de Aham. onde vêm esses milionários novos? Dos Da milionários. internet. É. Eles vão vir da internet, todos vão vir da internet. Por quê? Porque você pensa assim, ó, próximo da minha casa tem uma feirinha. Aham, Aí, nessa feirinha, tem um monte de jovem, né, que estão aham, ali trabalhando, só que eles também estão conectados. Hoje a aham. internet, ela é extremamente democrática. Sim, Então, você sim. pensa assim, essa pessoa aprendeu alguma coisa, ela viu alguém ensinando alguma coisa e ela talvez saiba um pouquinho dessa coisa também. Ela Aham. vai lá e começa. É aquilo que eu falei dos cursos dos infoprodutos, né? Sim, E sim. ela começa a vender. Tem um monte de gente que está aqui, ó, no ponto zero. Se ela Aham. está no ponto um, ela já vê a oportunidade que ela pode ensinar e começa a ganhar dinheiro com isso. Eu me antecipei à sua resposta e disse que viria dos milionários pensando o seguinte: normalmente, essas pessoas que têm uma condição melhor, eles orientam, né, os filhos para que utilize melhor o seu tempo. Mas eu tomara que eu erre e que esses milionários venham da classe periférica, da qual Vão vir. eu faço parte, que eles passem a tentar para isso que a gente está falando aqui. A oportunidade está aí disponível, né? Hoje eu não conseguiria gravar um programa, alcançar tanta gente, falo com gente de todos os estados, estou aqui no Rio de Janeiro, falando com você em Brasília, falo com pessoas de Salvador, tudo mais, se não fosse, né, a internet. Então, assim, tomara que os nossos jovens periféricos atentem para isso que a gente está falando aqui e que os próximos milionários saiam daí. Eu quero aproveitar que a gente já está há um tempinho aqui falando e aproveitar um pouco mais do teu conhecimento. Vou utilizar aqui algumas frases que você coloca nas tuas postagens para que você possa muito rapidamente traduzir alguma coisa para os nossos espectadores aí, os nossos web espectadores. Algumas frases que me chamaram a atenção. Elimine ruídos. A importância disso. Cara, a gente está vivendo na era da informação, Aham, né? De 5 anos para cá, o volume de informações se tornou cada vez maior. aham, Hoje, com isso que eu estou falando, principalmente sobre esse mercado de infoprodutos, basicamente qualquer coisa que você queira aprender, se você
ir ali na lupinha do TikTok, do Instagram, do Twitter, do YouTube, qualquer plataforma que você entrar, você tem um vasto quantidade de pessoas falando sobre aquele assunto. Certo. Então, assim, antes o mundo era generalista, então falavam-se as coisas mais por cima. Então, por exemplo, você era um empresário de confeitaria, você fazia tudo dentro da confeitaria. Hoje, o mundo, de 2 anos para cá, e eu acho que isso vai perdurar até mais ou menos 2025, o mundo é dos especialistas. Então, por exemplo, se você é confeiteiro, você precisa escolher uma coisa dentro da confeitaria para você ser o cara. Então, assim, eu vou ser o cara do brigadeiro, eu vou ser o cara do pudim, eu vou ser o cara do bolo confeitado, do bolo de andar, do bolo de casamento, do que quer que seja. Hoje, o mundo, ele está buscando isso. Então, é um volume muito grande de informações e sobre tudo. Então, você abre a sua rede social, tem dezenas, centenas de posts patrocinados, tem dezenas de pessoas falando sobre um monte de coisa. Como que você sabe que aquilo ali realmente é uma coisa para você, que pode te agregar? Você não sabe, porque você vai... eu chamo de obesidade intelectual. Você vai aprendendo um monte de coisa de todas as formas possíveis e você não consegue... Por exemplo, você vai fazer um projeto, a maioria das pessoas não sabe o que fazer para começar um projeto, para fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, eu não tenho hábito de televisão na minha casa, eu não tenho hábito de ficar com o celular o tempo inteiro. Isso é uma coisa que eu falho muito. Por exemplo, eu trabalho com isso, então eu sou entediada pelo dispositivo. Mas talvez Então, você esteja eliminando ruídos também, porque tem tanta exatamente. coisa. Por quê? Porque em 2019 para 2020, eu tive 3 burnouts seguidos. Olha, Por quê? Porque eu sempre estava estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando, aliás, trabalhando. só traduz aí para quem não sabe a síndrome de burnout, o que significa. É o excesso de trabalho, você pifa. Basicamente é isso. Você sabe, Você você sabe pode que falar. tem muita gente que às vezes se orgulha de que não, eu sou meio viciado em trabalho mesmo e tal. Você sabe que Eu, tem. eu a vida inteira fui assim. E aí, o Então, que aconteceu, Sandro? Eu realmente precisei me afastar de tudo. Eu me afastei das empresas, eu me afastei de qualquer coisa. Eu fiquei basicamente reclusa 100%. Na minha aham. casa, eu não, o meu celular ficou parado, né? Eu mexia nele eventualmente para ver algumas coisas importantes, mas assim, eu não falava de trabalho dentro da minha casa durante esse período. Meu marido não falava de trabalho com a gente, comigo, né? E eu me dediquei realmente a ficar ali, a me ouvir, a me reconhecer. Eu falo assim que foi um resgate de Deus, porque eu entrei realmente num fundo do poço de depressão. Aí você vê uma pessoa nova, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com N pessoas procurando ela, porque assim, eu sou o principal produto da minha empresa hoje. As pessoas não Certo. querem a empresa pela empresa, as pessoas querem por conta da Ellen, da Aham. consultoria, a visão estratégica da Ellen. Então, a minha especialidade é estratégia. Então, uma das coisas que eu entendi é que esse excesso de informação. Aí, assim, ó, por exemplo, você falou que você tem um livro que você está fazendo, né? Aham. Divulgação Uhum. e tudo mais. Aí, digamos que você veja televisão. Aí a televisão ela tem aquele pico editorial, né? Não sei se você Sim. conhece isso, Uhum. mas agora ela está falando sobre morte, daqui a pouco ela está falando sobre amor, daqui a pouco ela está falando sobre uma história de superação. Aí tem as novelas, aí tem os comerciais. Aí sua cabeça, o seu cérebro, ele não tem a capacidade de processar tanta informação. Sim. Então ele vai acumulando fragmentos de cada coisa. Quando você tenta buscar uma memória daquilo que você sabe que você já viu, você não consegue. Por quê? Porque o seu cérebro está sobrecarregado. Então, uma das coisas que eu sempre recomendo para todos os meus mentorados que estão começando algum projeto, alguma empresa, pegue a sua rede social, ou tire o aplicativo ali nos primeiros 30 dias, ou você para de assistir televisão dentro da sua casa. Se as pessoas estiverem assistindo, vá para o seu quarto, tenta ficar em silêncio, tenta se ouvir. Por exemplo, ontem eu dei uma mentoria para uma mentorada, né? Ontem à noite, e aí ela, mas eu não sei o que eu faço pro Dia das Mães, não sei o que, e aquela pressão, ela trabalha com confeitaria. Eu falei, Aham. cara, sabe o que você vai fazer?
Você vai desligar isso aqui, você vai desligar o seu telefone, você só vai ligar amanhã depois de 24 horas. Amanhã, 8 horas, né? A nossa mentoria começou 8 horas. Amanhã, 8 horas, você liga de novo. Você vai assistir televisão, você vai sentar na sua sala, vai pedir um iFood muito gostoso, vai tomar um vinho, vai relaxar. E você não vai pensar nisso. Cada vez que você começar a pensar nisso, você já desvia o seu foco para outro lugar. Por que isso? Porque esse excesso de cobrança, esse excesso do eu preciso, você não tem que nada. Atrapalha o fluir. Exatamente! Você não tem que absolutamente nada. Você tem que deixar as coisas acontecerem. Obviamente, você tem que ter um planejamento, você tem que ter uma Claro. meta, você tem Sim. que cumprir as atividades, as ações ali. Mas assim, na maior parte, Sandro, você concorda comigo que as pessoas só estão vivendo? Tipo assim, eu vejo a Não, na quantidade de verdade, empresários. eu só quero discordar de você. Eu quase postei essa frase essa semana, que na verdade as pessoas não estão vivendo, as pessoas estão sobrevivendo, Sobrevivendo. né? Porque elas, se pelo menos elas vivessem um pouco. E eu falo isso com Se vários você lê amigos. as legendas, eu bato na tecla esse tempo inteiro disso nas legendas dos meus posts. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Porque é uma Porque loucura, né? Tem eu tanta não vejo as coisa. pessoas vivendo. É, Ó, eu vou te fazer uma pergunta. aham, Quem é o Sandro? É uma coisa que eu faço sempre com os meus mentorados. Como você aham. me responderia quem é o Sandro? Assim, eu sou eu posso dizer que eu sou um garçom. Eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias e durante muitos anos a minha vida, sem eu perceber, foi servir. Servir, servir, e aí eu me tornei empresário, e aí fui atentar muito mais para as coisas da minha empresa, cresci nisso, desenvolvi e tal, comecei a ganhar muito dinheiro, e aí, de repente, eu fui diminuindo meus serviços e fui focando mais na minha questão empresarial. E, de repente, eu tive um tombo empresarial, e aí comecei a fazer algo que me levava de volta ao serviço. E aquilo começou a ser tão prazeroso, eu falei, cara, é isso, eu não posso deixar de fazer isso aqui, a minha essência é essa. Então, esse trabalho que eu estou fazendo com você aqui hoje, por exemplo, é porque eu quero servir a outras pessoas com informação. O meu livro, Exatamente. o meu livro, assim, pô, eu viajei, fiquei quase um mês fora viajando, eu não vendi o suficiente para cobrir as minhas despesas. Mas cada depoimento que alguém me dava em relação ao livro, eu falei, cara, é isso, entende? Se em algum momento ele vai me retornar e vai pagar essa fatura, ok, eu até preciso, mas é isso, eu preciso continuar servindo. Então, é isso. E aí, você falou com a voz da experiência. Você já tem 50 anos, mas eu Aham, tenho 33 anos. Se você aham, pergunta para uma pessoa da minha idade o aham. que quem é ela? Ela vai É. falar: eu sou mãe de fulano, filha de ciclano, Se eu perguntar quem é eu sou Ellen, dona da empresa tal, eu faço isso, eu faço... A pessoa ela não sabe quem ela é, Sandro. aham. Por isso que Ellen, eu falo que as pessoas não estão vivendo. eu vou aproveitar e vou perguntar quem é Ellen. Ah, Ellen, eu estou descobrindo quem é Ellen, porque assim, entra dentro dessa questão do burnout, né? Como eu comecei a trabalhar muito cedo Aham, e o sucesso financeiro naquela época era muito importante para mim. Sucesso para mim, se você me perguntasse 5 anos atrás, era dinheiro, era todas as minhas empresas estarem prosperando. Hoje eu ter funcionários que gostassem de trabalhar onde nos meus negócios, que me respeitassem, fossem amigos. Eu sou até hoje amiga da maioria dos meus funcionários. Né? Porque eu aham, acho que a principal hierarquia é quando você realmente a pessoa entende, as minhas empresas elas têm uma cultura 360, né? Então eu não fico em cima. Então, por exemplo, a agência de publicidade, ela é home office, todo mundo trabalha de onde estiver, de onde quiser. Mas segunda-feira, por exemplo, eu tenho reunião de alinhamento com todo mundo tem que estar disponível. Na hora que eu aham. chamo, a pessoa tem que estar ali. Então, segunda-feira eles sabem que tem que estar de prontidão, mas assim, tem uma demanda X, eu coloco lá, tem que ser entregue tal dia para revisão, para minha aprovação. Cara, eu não tenho que ficar controlando absolutamente nada, porque todo mundo é uma equipe completamente autogerenciável, eles sabem o que tem que fazer. Eu não preciso explicar. Eu dou um insight e eles conseguem executar num piscar de olhos exatamente o que eu falei, porque são muitos anos trabalhando comigo, entendeu? Então, assim, eu descobri que eu sou
que dentro disso, eu era uma pessoa extremamente workaholic, que tinha orgulho de viver, comer. Eu não dormia, eu não sentava para comer com ninguém, com a minha família, porque era o tempo inteiro com o computador na frente e resolvendo. Sandro, eu recebi ligação 5 horas da manhã Que de loucura. cliente, Não, tem amigos que até 3 hoje, horas da manhã. Hã? eu tenho amigos que até hoje a gente sai para almoçar e o cara está no telefone e fala, meu, você me convidou para almoçar, você vai ficar e não tem... Não, mas não tem nada, você não tem tempo para comer. Cara, você não Exatamente. sabe nem o que E está indo na aí sua boca. É uma pois loucura é, isso. e aí eu descobri dentro do burnout, por isso que eu falo assim, que foi um resgate de Deus, né? Porque Uhum, até a minha relação com Deus ficou distante, que foi uma coisa que, assim, a minha vida inteira foi muito próxima, eu sempre fui muito próxima de Deus. E uhum. aí, nesses últimos anos, antes do burnout, eu realmente me afastei, né? Uns 5, 6 anos antes do burnout, eu me afastei completamente, e a minha vida era o trabalho, os problemas domésticos, e aí, quando eu pifei, eu realmente entendi que o que era mais importante na vida não era nada disso. Então, por isso que eu parei mesmo, eu parei completamente. Eu simplesmente, um dia eu decidi, tem até um post lá no meu Instagram sobre isso. Um dia eu decidi parar. E eu fiquei parada. Eu não fiz absolutamente mais nada. Eu larguei. Daquele dia em diante, não queria saber dos clientes, eu não atendia ligação, eu não recebia ninguém, eu não nada, eu simplesmente falei, vou cuidar de mim, e fui cuidar de mim. E foi quando eu realmente comecei a entender que eu passei a vida inteira servindo todo mundo, e Uhum. agora eu precisava me servir, eu Sim, precisava isso é viver, importante. redescobrir o que eu gostava, Uhum. redescobrir quem eu sou, redescobrir o que me faz... Ah, pra você ter noção, eu descobri que o lugar que eu mais gosto de ir é no Nicolândia. Tem noção? E, tipo, quantas vezes eu fui no Nicolândia morando a vida inteira em Brasília? Tipo, Uhum. pouquíssimas, se eu contar assim, antes. Agora, nos últimos anos. Todo final de semana eu quero ir para Nicolândia. Assim, não vou, obviamente, mas assim, é uma coisa que eu amo fazer. Então, você vai redescobrindo quem você é. Então, assim, quando as pessoas falam assim, quem você é? Cara, eu ainda estou descobrindo. Eu Até, não tenho uma resposta para isso. Eu estou até descobrindo porque, quem eu até sou. porque realmente você é um ser em construção, apenas 33 anos de idade, né? O que você quer dizer com repita, repita e repita o óbvio? Isso já é dentro da questão da gestão Tá. para equipes. Por quê? Porque tem algumas coisas. Você concorda comigo que dentro da sua área, por exemplo, para mim é muito automático chegar aqui na frente do computador e fazer ações, porque assim, é um processo. Eu sou Sim. muito metódica, eu sou Uhum. melancólica, então eu sou extremamente metódica. O método ele é muito importante para mim, o passo a passo, o processo. A maioria das pessoas elas só querem o resultado final. Então elas querem pular a etapa para fazer as coisas. Então, entra dentro daquilo que eu falei mais cedo sobre a minha mãe, as minhas tias. Elas, se eu fizesse uma coisa errada, elas me colocavam para refazer. E Legal. a coisa que eu mais odeio no mundo é retrabalho. Assim, ó, se tem uma coisa que me deixa doida, tanto dentro de casa quanto profissionalmente, é retrabalho. Então, assim, eu sempre procuro ouvir muito o que o cliente quer, eu sempre procuro ouvir muito o que a pessoa está me dizendo, ter uma escuta assim muito atenta, anoto, eu abro o Master, que é a minha ferramenta preferida, vou anotando, depois eu jogo para o Excel, vou dividindo aquilo ali em etapas, monto um processo. Por quê? Porque para mim o passo a passo é extremamente necessário. Então, o repita, repita, repita a pessoa fez, você passou uma orientação para a pessoa. Por exemplo, quando uma pessoa entra dentro de uma das minhas empresas, ela vai fazer o quê? O over aprender o passo a passo. O over. Esqueci o nome da palavra agora. Mas é um passo a passo, um processo que a gente tem de a pessoa ver a cultura, ver os processos, ver quem trabalha em cada área. Só que assim, você entende que ela não vai aprender aquilo ali. Então, eu Uhum. sempre falo com todo mundo: você tem 90 dias para errar. Depois dos 90 dias, eu não vou ficar ensinando, não vou ficar explicando onde que está tal coisa, onde que você tem que fazer. Isso aí é a sua obrigação. Por isso que eu falo que a equipe ela é autogerenciável hoje. Então, basicamente, o repita, repita, repita enquanto ela está dentro desse processo, eu estou ali repetindo para ela, porque o que é óbvio para mim, como ela está entrando na minha empresa, não é óbvio para ela. Então, por Sim. exemplo, eu tenho uma empresa de comida, tem que tirar o lixo todo dia. No início, uma equipe da noite
pode deixar um lixo lá, porque apressada, né, para ir embora, vai Aham, bater o aham. ponto e tal, não sei o quê, a pessoa vai juntar as coisas dela e vai embora e deixou o lixo. Aí no dia seguinte a equipe chega e tá o lixo lá. Então o que que o supervisor tem que fazer? Repetir, 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 enquanto ela está no processo dos 90 dias que ela pode errar. Depois dos 90 dias, aquilo ali não Não tem é mais mais. desculpa. Não Não tem tem, mais porque ela teve desculpa. 90 dias para errar, entendeu? Então, assim, o que é óbvio para mim, no início da jornada daquele funcionário, não vai ser óbvio para ele, porque ele não entende o processo, a dinâmica daquela empresa ainda. Então, isso é muito dentro do processo. O repita, 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 o óbvio é dentro do processo de gestão. Você tem que estar o tempo inteiro repetindo, porque assim. Eu vejo muito isso dentro da consultoria. Muitas vezes um cliente me contrata para fazer uma consultoria na empresa de minha equipe não faz nada certo. Minha equipe quebra isso, minha equipe fez isso, minha equipe. Eu falo para minha equipe, a gente montou um processo, mas a minha equipe não está executando. Por que que a equipe não está executando? Porque não tem uma liderança ativa, o líder não está ali junto da equipe, ele está Aham. aqui e a equipe está aqui. Ele tem que estar aqui. Para mim, liderança é isso aqui. Porque assim, ó, se a empresa tem um sucesso muito grande, o parabéns é para a equipe. Se a empresa tem um declínio muito grande, o problema é do líder, não é Claro. da equipe. Sim. Porque o líder ele existe para isso, ele é um maestro, ele precisa conduzir a equipe para ela atingir o seu ponto de perfeição. Sim. Então, para mim, é basicamente isso. Então, o repita, repita, repita é esse processo de gestão. Você precisa repetir o tempo inteiro até a pessoa entender. Depois que ela entendeu e aprendeu e se tornou automático, aí não precisa mais. Vai fluir. É processo. Eu vou Tem que finalizar. gostar do processo. Bacana. Eu vou finalizar pelo que deveria ser o começo. Antes da gente começar a gravar, você me falou como que você começou a empreender. E aí você disse que você precisava, você detestava da satisfação, da explicação onde que você ia gastar. E aí você começou a fazer o quê? O que que você começou a fazer? Como é que você começou a empreender? Tua vida de ganhar dinheiro. Minha vida de ganhar dinheiro começou com cabelo. Eu a gente ia para muito evento social, e aí tinha um cabeleireiro que sempre fazia minha escova, meu cabelo é Isso bem com quantos cacheadinho. anos? Isso com quantos anos de idade? 13 anos, 13 12 anos? para 13 anos. Olha. Aí, nisso, eu acho que eu ainda nem tinha 13 anos, porque eu tive a minha primeira cadeira de salão, que naquela época a gente alugava uma cadeira no salão, É, e o dinheiro que a gente fazia, a gente era nosso. Eu não sei como é que funciona hoje a respeito disso. Mas a gente alugava uma cadeira e aí o dinheiro era nosso, a gente pagava o aluguel daquela cadeira. Eu lembro que o aluguel da cadeira no salão era R$ 50. Então, tipo, era assim, balala pra mim fazer R$ 50, porque eu me tornei muito boa, porque como meu cabelo era cacheadinho, e o cabelo da minha família é afro, cacheadinho também, então quando você escova um cabelo cacheado, fica super fácil você escovar um cabelo ondulado ou um cabelo liso, né? Que tem muita gente que não gosta das ondas e vão para o salão. Então, assim, se você for procurar o maior público de salão de beleza, que frequenta salão de beleza, é esse cabelo mais ondulado ou semiliso. É muito louco, porque as pessoas que têm o cabelo afro, elas têm medo, né? O cabelo é, cacheado, elas têm medo de dar para outras pessoas porque queima, porque puxa demais, porque machuca. E eu comecei nisso. Então eu comecei, teve um evento, aí o cara queimou muito a minha cabeça, eu saí chorando de lá, saí fugir. Minha mãe ficou brava comigo, e porque foi um constrangimento, né? Eu saí, deixei lá. E aí fui para casa, lavei o cabelo, aí a gente tinha secador, escova dentro de casa. Aí eu aham. comecei a fazer na minha cabeça sozinha. E aí, com o tempo, fui fazendo das minhas primas, das minhas tias, e fui ganhando dinheiro com isso. Aí fazia das minhas amigas, as mães das minhas amigas foram vendo, né, a qualidade, porque minha escova durava muito. E porque justamente, né, o cabelo cacheado ele tem mais frizz, então ele precisa de mais calor. Então eu aprendi muito bem a técnica, fazia nelas e ganhava dinheiro. Então, assim, comecei a ganhar dinheiro com isso. Pra você ter noção, eu com 8 anos eu vendia meu material escolar todinho na escola, Que para os meus loucura. colegas. Eu vendia trabalho escolar, eu vendia lanche. Era assim, Empreender. ó, tinha um corredorzinho na minha escola É. que a galera que não levava lanche ficava lá. Isso já ali na 8ª série,
que agora é o 9º ano. Tinha um corredorzinho na minha escola, e aí ficava, quem não levava lanche ou não queria lanchar, ficava ali, que ficava juntando dinheiro para passeio da escola ou alguma coisa do tipo. E aí eu ia lá na cantina e comprava, por exemplo, um saco grande de micos, né? Naquela época tinha muito micos nas escolas, hoje em dia não tem mais. E aí eu passava no corredorzinho, quer, 10 centavos. E ia pegando, era tipo 50 centavos. Aí se 10 pessoas colocassem a mão, era 10 centavos de cada um, entendeu? Fracionava já. Sempre ganhava muito mais. Que legal. Ellen, não parece, mas a gente já está começando aqui há mais de 40 minutos. Então, Olha só. eu vou pedir para você deixar uma mensagem aí às mulheres, né? E, sobretudo, as mulheres mais jovens que estão começando, estão precisando ganhar uma grana, querem ter independência. O que você pode dizer para elas aí? Vou mandar elas seguirem o meu perfil. Que eu vou começar a Legal. fazer uns vídeos. Vou começar a fazer, não, né? Eu tenho um canal no YouTube Fala que aí tem aulas assim. como é que acha você no Instagram, no YouTube? Fala aí. A Ellen Leão, no Ellen com 2 L's e M de Maria, Aham, né? E eu acho que o interessante seria elas seguirem o YouTube, porque o YouTube tem algumas aulas que, assim, você pode começar qualquer negócio com aquelas aulas. Mas bacana. o conselho mais importante que eu dou, não só para mulheres, mas para qualquer pessoa que queira sair de uma vida de escassez e queira ter uma vida de abundância, é comece rápido, erre rápido e corrija rápido. Porque as pessoas têm medo do erro, Sandro, e eu considero que o erro é a coisa mais importante. Tem alguns clientes que falam para mim assim: nossa, eu só recebo feedback positivo dos meus produtos. E eu falo, cava o feedback negativo, porque se você não tem feedback negativo na sua empresa e você não usa o feedback negativo para melhorar a sua empresa, seu negócio está morto. Aham. Qualquer empresa, ela precisa cavar um feedback negativo, porque o feedback negativo é o que vai fazer a sua empresa crescer e prosperar. Se só tem elogio, a pessoa se acomoda, fica Sim, confortável. sim, É sim. um céu de algodão doce. Você precisa estar ali na dificuldade, na lida, todo dia aprendendo alguma coisa, sendo desafiado, ou o seu negócio morre. E isso é um dos grandes motivos da maior parte dos negócios falirem, né? A gente tem uma taxa aí de mortalidade de primeiro ano de mais 70%. De Uhum. empresas que chegam nos 5 anos não é nem 5%. Então, isso é muito importante, né? A consistência é muito importante. O errar é essencial. As pessoas acham que errar é um fracasso, mas o fracasso, ele é duas coisas. Ou ele é temporário, e você vai se reerguer mais forte, Uhum. ou ele vai ser exatamente isso, né? Ou ele é temporário e você vai se reerguer mais forte, ou você vai se acomodar e vai afundar. Porque você que decide o que ele vai ser. Para mim, quando um negócio meu... Cara, eu já fechei vários negócios. E eu só tive aprendizado com isso. O que eu posso fazer de novo, o que eu não posso fazer. Então, se eu for começar outro negócio desse, eu já sei o que eu devo evitar, o que eu não devo evitar, o que eu posso fazer. Então, uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo é: procure negócios que você vai começar com o mínimo de esforço, vai conseguir ter um pouquinho de dinheiro e sem investir muita coisa. Porque testar realmente as pessoas e se você vai querer fazer isso, porque a ideia é muito linda na concepção, mas Uhum. na prática muita coisa dá muito trabalho. E aí Uhum. quando a pessoa se depara com aquilo, não quero fazer mais isso. E aí, então é a consistência, é a coisa mais importante para isso. Então, pessoal, eu estou chegando ao final desse podcast aqui. Conversei com duas mulheres impressionantes, fortes, com histórias igualmente fortes, né? A Vivi Landim, no primeiro bloco, que teve uma experiência que é só quando perde um filho, logo após o nascimento, eu acho que é algo que não tem comparação, né? Temos aqui a história também de sucesso da Ellen, que vem de uma família também de poucos recursos, mas isso não foi desculpa para que ela não cavasse, não procurasse o seu espaço. Está aí. A Ellen é gerente de projetos, é CEO da Vila Publicidade. Então, se você quer dar um impulso nos teus negócios, procura a Ellen, o YouTube dela, e tem muitas dicas legais lá para você. Como eu sempre faço, ao final de cada bate-papo, eu tento traduzir aquilo que eu aprendi conversando com as minhas entrevistadas, né? Eu vou ficar aqui com uma frase
da Vivian, que disse que depois da perda de um ente querido, como um filho, por exemplo, não existe mais problema, tudo se torna assim algo muito insignificante. E o resumo aqui da Ellen, eu gostaria de dizer o seguinte: você que tem negócios, que tenta empreender, o fracasso pode ser uma bola de ferro no seu pé, ou pode ser uma mola. E aí você escolhe como é que você quer utilizar ele, né? Ou você afunda, ou você Perfeito. vai e... Ou... Ellen, obrigado pelo seu tempo, por você compartilhar a sua sabedoria com a gente, e até uma próxima oportunidade. Até, Sandro, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, foi muito bom estar aqui. Foi assim, tão bom que passou rápido e a gente nem viu, né? Passou muito rápido. Olha, pessoal, quero lembrar vocês que, apesar de tudo, apesar desse mundo louco, corrido, o amor sempre vale a pena. E se vocês pararem para pensar, o amor é uma linda viagem. Até o próximo. Muito obrigado. Até. Tchau, Ellen. Obrigado, hein? Tchau, Sandro. Obrigada.